大家好，我们正在不直播，我们又不直播，nós não estamos ao vivo. 欢迎大家, sejam todos bem-vindos. 我是Guhan老师, eu sou o professor Juan e bora aprender mandarim? Então, galera, essa é a nossa 18ª aula do kit básico, do pacote de aulas básicas que eu quero deixar aqui no YouTube. E essa é a última aula do kit básico que a gente está fazendo uma revisão. Olha só aqui uma aula, revisão. Se você chegou aqui de paraquedas, última aula, ela é a aula de número 17, está escrito aqui aula 17, e a Mandarim Live número 210. Ou seja, eu faço o projeto Mandarim Live há mais de 200 aulas, há mais de 200 semanas aqui, praticamente 4 anos, toda semana com aula ao vivo. E das últimas 17 aulas, não, nas últimas 15 aulas eu tomei a decisão, né, de fazer as aulas básicas novamente, para melhorar qualidade, metodologia de ensino, qualidade de som, qualidade de vídeo, enfim. Então, nesse momento, eu estou aqui no Brasil, por isso que ela não está seguindo o padrão das aulas que a gente começou, com cenário e tudo, e depois eu vou provavelmente regravar essa aula aqui, para ficar tudo padronizado aqui no YouTube. Mas hoje é a última aula desse kit básico, que é tudo que você precisa para acompanhar as próximas aulas do Projeto Mandarim Live. Então, a partir da semana que vem, o Projeto Mandarim Live segue com as aulas normalmente, que funciona assim. Já estou aqui ensinando para você explicar para os amigos, para as amigas. Toda semana tem aula ao vivo, gratuita, aqui em um tema diverso. A gente às vezes aprende com aula com música, aula com textos, eu trago textos aqui para a gente interpretar, explico o vocabulário, explico as expressões, e leio com vocês, música a gente canta junto, tem estruturas gramaticais específicas que as pessoas se deparam no ensino do mandarim, enfim, todas as aulas do Projeto Mandarim Live, elas em geral são no nível intermediário, e por isso que eu deixo aqui no canal do YouTube, do Guhan Mandarim, essa lista de aulas que tem tudo que vocês precisam para aprender mandarim, e com essas aulas a gente segue, você consegue acompanhar qualquer aula. Então, hoje a gente vai fazer uma mega revisão com tudo que a gente já aprendeu, e eu quero ensinar um conceitozinho novo que ficou faltando, assim, quando eu percebi, ficou faltando essa palavra, eu vou ensinar coisa nova também na última aula, não vai ser só revisão, porque essa palavra é importante para o entendimento dessas aulas futuras. Então, vamos lá. A última revisão que a gente fez uma revisão na lição 5, uma revisão parcial e uma revisão geral na lição 8. E a lição 8 a gente fez uma revisão e aprendeu ainda coisas novas. Então essa revisão ela vai seguir da aula 9, tudo que a gente aprendeu da aula 9 até aqui. O que a gente viu na aula 8, você assiste na aula 8 e da 8 para trás você pode revisar na aula 8. Então, se você quiser fazer uma revisão completa, você vai pegar a aula 8 e depois assistir novamente, né? Eu imagino que na aula 17 você já viu a aula 8 e vai ver essa aula daqui para lembrar as coisas assim rapidamente que a gente viu. E antes da gente começar a rever o material, eu quero trazer algumas estatísticas, porque da aula 3 até a aula 17 foram 15 semanas, né? Uma aula por semana, sendo que temos 2 aulas de pronúncia, aula 1 e aula 2, pronúncia e tons. Tem aula 0, que explica a lógica geral do mandarim. E de 3 a 16, conteúdo novo. A 17, essa grande revisão. Vamos lá. Nessas 15 semanas, todo esse pacote de aula básica, a gente viu 273 ideogramas. Tá? 273 ideogramas é bastante coisa em 15 semanas. Se a gente pensar assim, 15 semanas, você começou estudando mandarim, estou fazendo até esse cálculo aqui, já antecipei para vocês, né? Da aula 3 até a aula 8, nós vimos 135 ideogramas, que foi a primeira revisão e a primeira aula que a gente viu ideogramas, né? E da aula 9 até a aula 16, nós vimos 138. Então, praticamente, foi mantendo uma constância de ideogramas novos, uma média muito, muito similar, a diferença de 3 ideogramas entre a primeira metade e a segunda metade, e 273 ideogramas. Lembrando que os ideogramas, eles são a unidade básica do mandarim. A gente não quebra mais o ideograma. Então, eles são ideias e a gente tem que entender como eles se comportam. Só entender e decorar ideograma puro não quer dizer muita coisa. Mas eu gosto desses números para mostrar para vocês, olha só. 15 semanas de estudo. Na verdade, se você quiser, coloca 16 aulas, contando que você aprendeu pronúncia na primeira semana. As 3 aulas você assistiu numa semana só.
É 4 meses, tá, gente? 4 meses. Poucas escolas ensinam isso 4 meses. E em relação a palavras, que eu acho mais relevante, ampliar o vocabulário, nós temos aqui 357 palavras, ou seja, com 273 ideogramas você consegue formar 357 palavras, sendo que foram 125 palavras entre a aula 3 e a aula 8, que é o que a gente fez a revisão lá, mais a aula do conteúdo novo da aula 8, e 232 palavras da aula 9 até a aula 16, que foi a aula passada. Eu posso ter errado, talvez, passado despercebido algum ideograma, repetido alguma palavra, mas não tem problema que não vai ser uma margem de erro mais do que 10 ideogramas e 10 palavras para mais ou para menos. Então, em torno de 350 palavras. Para vocês terem uma ideia, o HSK, que é a prova de proficiência do mandarim, para você provar que você fala mandarim para conseguir uma bolsa de estudo, por exemplo, o nível 1 atual, o nível 1 atualmente, que é feito a prova no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele cobra 150 palavras. O nível 2 é mais 150 palavras novas, ou seja, no total de 300 palavras que, se você decorar, se você dominá-las, você consegue passar na prova teoricamente. Então, a maioria dos cursos online aqui do Brasil vão cobrar mais de R$1.000 para te ensinar até o nível 2. E eles normalmente não ensinam o nível 3. É sério, você pode perguntar para as pessoas se chega no nível 3, se é possível passar. São poucos os cursos que permitem, e quando permite, acaba no nível 3. Tá? Normalmente ninguém ensina até o nível 4. Que o nível 3 já passa a ser mais 300 palavras novas, totalizando 600. E o nível 4 já é 1.200 palavras, né? É mais 600, vai dobrando esse número. Então, eu ensinei aqui para vocês em 4 meses, em 16 semanas, a mesma coisa que um curso ensina o tempo inteiro que você passar lá. Esses cursos lhe dão 2 anos de acesso, 1 ano de acesso, e você aprende às vezes só nível 1, nível 2. Essa semana, inclusive, eu recebi uma pergunta na caixinha que eu fiz lá no Instagram, que a pessoa começou no semestre passado e queria saber se até dezembro do ano que vem ela chegaria no nível do HSK 3. Gente, nesse ritmo aqui, vocês chegam em 1 ano no HSK 3, não são 2 anos no HSK 3. Isso sem comprar o meu curso pago, que ele é muito mais rápido, muito mais eficiente, é muito mais direcionado. Você aprende muito melhor com o curso pago da Academia Gurhan. Então, com a minha amostra grátis aqui, você aprende mais rápido do que esse curso que a pessoa está fazendo. E não querendo desmerecer, mas é porque eu realmente criei um método para agilizar o aprendizado para brasileiros. Eu entendo a sua dificuldade e é por isso que eu estou aqui na internet, para mostrar que é possível aprender mandarim de um jeito mais simples. Mas então, aproveitando que eu falei das redes sociais, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram, no Twitter, no TikTok. E uma estratégia de ver essas aulas é aqui, caso você queira rever, por exemplo. Primeira semana você assiste a aula 0, 1 e 2. Nas 14 semanas seguintes você assiste uma aula por semana. Se você quiser fazer 2 por semana, eu acho também possível, principalmente se você estiver revendo. E a 16ª semana você assiste a aula 17, que é essa daqui. Ou seja, em 4 meses você consegue ver todo esse conteúdo, vai aprender aí bastante coisa. E aqui todos os ideogramas que nós vimos da aula 9 à aula 16, eu vou diminuir aqui o zoom para podemos incluir todos no enquadro, né, enquadrar todos. Então, nós vimos todos esses ideogramas aqui. O dia que teve mais ideograma foi na aula 11, e eu quero saber se você reconhece alguns. Aquelas pessoas que já sabem chinês, já estudam há algum tempo, agora é a hora de saber ler, né? Então, se você não está conseguindo ler, é hora de estudar. Eu vou falar aqui alguns ideogramas, vou ler aqui alguns ideogramas, né? Na verdade eu vou ler todos, e eu quero saber se vocês reconhecem, se vocês identificam, se vocês sabem a pronúncia deles. É aquele esquema que a gente já fez durante todas essas aulas. Eu vou pronunciar, vocês repetem comigo em voz alta e tenta lembrar do significado, de uma aplicação, numa frase, como pode ser usado. A gente vai fazer isso rapidinho aqui, é automático, não vou demorar muito tempo. Se você precisar de um tempo, você pausa esse vídeo, porque infelizmente a gente não está ao vivo, eu esqueci de falar aqui, mas neste momento, nesse exato momento que você está assistindo essa aula, se você pegou a aula ao vivo, não a aula gravada no futuro, eu devo estar perto de pousar. Em menos de 1 hora eu vou pousar em Doha. Estou a caminho da China de volta.
e por isso que essa aula está gravada. Eu estou dentro de um avião nesse exato momento. E semana passada eu estava a caminho de volta para Salvador, na estrada para já me arrumar para essa viagem dessa semana. Então eu fui para São Paulo e de São Paulo eu estou agora no avião. Por isso que a gente não conseguiu fazer 3 aulas ao vivo. Mas vamos lá. Vou ler, você repete, tenta reconhecer a pronúncia e tenta lembrar do significado. E se você já estuda chinês há um tempo, tenta ler antes de mim e saber qual é a pronúncia dessas palavras, antes de eu dar o spoiler. 3, 2, 1, miau, miau, dang, 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 yuan, yuan, xia, xia,点，点，早，早，间，间，上，上，晚，晚，毛，毛，前，前，快，快，分，分，地，地，然，然，明，明，杯，杯，币，币，酒，酒，平，平，中，中，样，样，有，有，来，来，的，的，起，起，懂，懂，买，esse aqui na verdade é 卖，卖，勇，勇，走，走，包，包，宝，宝，宝，菜，菜，床，床，怎，怎，做，做，买，买，办，办，去，去，进，进，出，出，入，入，回，回，口，口，住，住，zou, ó, tá repetido aqui, hein? Zou, já tem menos um ideograma novo. Zou, fei, fei, zuo, zuo, 从，从，到，到，往，往，向，向，超，超，北，北，南，南，西，西，东，
东市井城市超车手鸡胃因所如那如果还爱贵便宜难容易简单定开passando da metade, hein? 就裁编右左里外介绍高兴指认是生朋 aqui nós temos 课本问价 de novo 价班往次在见谢关系是客气用错行读考试包记忘点字
Tá. Tá. Peraí que... Vê se eu faço assim. Melhorou, né? Tá. Qiu. Qiu. Nan. Nan. Nü. Nü. Hai. Hai. Sui. Sui. Xie. Xie. Ban. Ban. Bi. Bi. Cha. Cha. Zui. Zui. Xing. Xin. Leng. Leng. Re. Re. Bom, galera, essa foi as mais de 100... Foi quantas palavras nós temos aqui? Na verdade, 138, 137 ideogramas que nós vimos ao longo do cenário. Gasta muito tempo revisando, lembrando, e por isso que eu fiz aqui meio correndo. Como eu disse, você pode pausar o vídeo quando você quiser, voltar. Essa aula gravada tem essas vantagens. Então, eu estava correndo demais. Calma, você pode ir no seu ritmo. Tá? Agora o que eu quero frisar aqui é que sim, nós temos o gabarito, deixei escapar aí algumas vezes, de todas as palavras em pinyin. Então, isso aqui é um teste, é uma revisão, ver o que é que você sabe, o que você não sabe, relembrando, né, todos os ideogramas. Então, vamos colocar aqui o pinyin. E agora sim, eu não queria dar os spoilers, vocês conseguem ler. Quem quiser aqui, olha só, pode dar um print na tela, mas eu vou colocar essa lista de palavras lá no Discord, tá? Então, palavras vistas aqui lá na nossa comunidade do Discord. Não cabe todos aqui na tela. Deixa eu ver. Agora foi, né? Mas não cabe tudo. Falta ali um pedacinho embaixo, olha só. Aqui, né? Mas esse material eu vou deixar lá no Discord. E agora, eu não vou fazer isso com todas as mais de 200 palavras que a gente viu, porque a gente vai gastar muito tempo. Mas eu só quero trazer aqui para vocês as classificações que eu fiz delas, tá? Então eu listei, obviamente, eu tenho esse controle das aulas que eu faço, todo o planejamento, não só das Mandarim Live, mas todo o meu material, ele é assim, eu sei o que cada aluno aprende em cada momento, e é por isso que eu digo que a Academia Gurhan de Mandarim, o nosso curso completo, é o mais completo do Brasil, é o que leva você mais longe, é a única escola que eu conheço online que permite o aluno passar no HSK nível 4 do padrão atual. Quando essa reforma do HSK acontecer, a gente não sabe ainda, mas hoje é o que ensina no mais longe, e eu tenho esse controle de fato do que é que você estudou, o que é que você tem acesso. Então, aqui são todas as palavras que nós vimos, 232 palavras, tá? E eu classifiquei com as mesmas cores que a gente viu da outra vez. Então, nós temos aqui amarelo, são substantivos, claramente um substantivo. Nós temos de rosa um verbo, todos esses verbos. De verde, desse tom aqui, são os adjetivos. Laranja, os advérbios. Esse verde é uma mistura de várias classificações, então aqui tem preposições, tem conjunções, tem aqui expressões que não entram na classificação, por exemplo, Qingzuo. Qingzuo é uma frase praticamente, né? Duibuqi. Então temos aqui várias classificações gramaticais que são grupos muito diversos para a gente fazer uma cor para cada. Temos aqui uma que está mais distante ainda de forma abstrata, né, que são lugares, né? A gente tem aqui o zuo, a gente poderia dizer que é o advérbio de lugar. Todos esses que tem, ó, guowai, zuobian, youbian, waibian, libian, tudo são posições, né? Assim como esses são posições, só que de forma mais abstrata, porque quando você junta essa unidade de ideograma com outras palavras, pode gerar um verbo. Por exemplo, shangke é verbo, mas o shang é a ideia de cima, e o shangbian já leva para o lado de posição, de advérbio de lugar, né? Só que assim, eu queria fazer essa classificação também para explicar para vocês a dificuldade que é a gente pegar a gramática do português, que tem todas essas questões de advérbio de tempo, advérbio de modo, e transpor para o mandarim, porque muita coisa não se encaixa na lógica do mandarim, principalmente, como eu falei, pelo
natureza do ideograma, a unidade básica do mandarim. Tá? Ela é uma ideia versátil. Então, coisas aqui, por exemplo, que acontecem. No mandarim, manhã, noite, é considerado um substantivo. Presta atenção. Wanshan, ou então Shanwu, Zaoshan, assim como Jingtian, Mingtian, esses nomes de dias, acaba sendo um substantivo. Eu entendi isso aqui no mestrado que eu estou fazendo na China, que a professora entende que essas palavras são substantivos de tempo e não advérbios de tempo. Mas por que que Juan, eu ensino para vocês que eles têm uma forma de advérbio de tempo? Porque quando você vai montar a frase em mandarim, você vai colocar esse tempo verbal, não é o tempo verbal, é o tempo, a palavra de tempo, na posição que vem os advérbios. Ele vai funcionar como advérbio. Ele vai funcionar da mesma forma que você fala antes, por exemplo, né? Ou então posteriormente, anteriormente. Então ele vai assumir assim uma função de advérbio, embora ele seja classificado como nome. Então, classificar gramaticalmente as palavras formadas por ideograma são complicadas. Então aqui a gente pode debater, discutir várias palavras que eu coloquei como substantivo, como adjetivo, porque elas podem assumir funções diversas. A questão é, eu fiz essa classificação com base na posição da frase que você vai ter que colocar para formar a sua frase. E por que eu dividi essas palavras assim? Justamente para você saber mais ou menos onde cada palavra vai se encaixar. E claro, você vai ter que ter cuidado em interpretação, porque por mais que eu diga aqui, vamos pegar um exemplo assim, dien, que é ponto, pode ser um substantivo, nesse caso aqui é hora, você não vai colocar dien como um sujeito de uma frase, né? Dien gosta muito de você. Não dá, né? Você não vai colocar o almoço gosta muito de você. Então, apesar de ser substantivo, ele pode ser sujeito ou objeto, né? Dependendo da oração. Mas você vai ter que ter ali um bom senso, não vai formar frase com palavras aleatórias só porque, isso aqui é substantivo, então vai entrar em qualquer lugar, qualquer frase que aquilo ali seja um substantivo pode encaixar. Não, mas essa formação de frase, onde você tem uma estrutura, sujeito, verbo, objeto, e você troca as palavras que estão na posição de sujeito e troca as palavras que estão na posição de objeto, elas é um jeito muito eficiente de você estudar e entender como ficam as frases no mandarim, porque você já tem o modelo, tá? É sempre que eu recomendo. Então, assim, eu não vou passar por todas as palavras aqui, vocês têm isso, eu imagino que é anotado no caderno, você vai ter acesso a isso lá na comunidade do Discord do Gurran, na nossa comunidade Gurran. A questão é, eu vou ensinar aqui, para a gente fechar essa revisão, como você vai estudar daqui para frente. Porque já foram 18 aulas, você tem aqui o básico do mandarim. Antes da gente fazer esse método de estudo, eu quero trazer aquela palavra nova que eu acho essencial, que é a palavra, o verbo dar e a aqui tem pronomes interrogativos, que eu fiz essa categoria lá na revisão da aula 8. Mas o que eu quero dizer é que existe uma palavra, que é uma preposição e é um verbo, ele está muito parecido com o zai, né? Então, para quem não lembra, esse zai, eu disse que ele é a preposição em e também o verbo estar. Ele tem essas duas funções. Quando ele está como o verbo estar, ele não precisa carregar a preposição, você não precisa adicionar a preposição, né? Está em casa, você só fala está a casa, porque o próprio zai assume essa função. Então, assim como existe o zai, tem uma palavra também que está mais ou menos na mesma situação que ele. Qual é a situação que eu estou descrevendo? É um verbo e também uma preposição. Esse ideograma é os dois. Quando ele age como verbo, ele não precisa adicionar uma outra preposição, porque ele mesmo já carrega essa ideia de preposição dele. Mas ele também pode entrar como apenas preposição e não ser um verbo. Que verbo é esse? Que palavra é essa? É o ideograma gei, terceiro tom, né? Gei, que significa o verbo dar, entregar, e a preposição para. Então aqui a gente está como verbo estar e preposição em. Aqui é o verbo dar para, né? Porque quando você dá algo para alguém, você dá para alguém. Você dá alguma coisa, tem um objeto direto e tem um objeto indireto aí. Então, quando você fala, isso é para você, eu vou fazer para você, tá? Então, isso é uma
palavra que a gente precisa ter acesso ao básico, que eu acabei esquecendo na nossa lista. Talvez quando eu fizer a regravação do cenário bonito eu já inclua ela lá nessas últimas aulas, disfarçadamente. Se você pegou essa aula ao vivo, você já vai saber que vai ter alteração. Mas é isso, isso é a única palavra assim que eu acho que é muito, muito, muito básica, que deveria estar aqui e não poderia acabar essa série de aulas básicas sem ela. Vai ter muita música, vai ter muito texto que a gente vai ver e eu não quero ter que explicar essa situação, essa relação o tempo todo. Tá? Então, basicamente isso, você vai juntar um verbo para isso. Eu vou comer para você isso daqui. 我给你吃, né? É estranho. Eu vou dar para você comer. 我给你吃, 给你吃, ó, isso aqui é para você. Come isso aqui. 给你吃, tá? Então, 给我, para mim. Então, tem muitos usos desse verbo e preposição. Então, fiquem atentos a isso. Vocês vão ouvir muito isso em novela, muita música. Beleza? Bom, entendendo essa realidade, a gente não vai ler todas essas palavras aqui. Eu quero que vocês revejam, dão uma olhada. Né? Hoje o dia é para essa revisão. Então, as palavras formadas com sufixos, né? 女人, 女孩, 小, 小, tem o nan, 人, 男生, 男朋友, 女朋友. A gente viu isso recentemente. E tem palavras que a gente viu lá atrás também, os advérbios de tempo, né? 时间, 时候. Mas como é que a gente vai seguir com o estudo a partir daqui? Então estou trocando a parte de revisão, porque não acho necessário eu gastar um vídeo com vocês me assistindo ler. Vocês podem repetir, vocês podem pegar essa lista de palavras e vocês mesmos fazerem. E a gente gastar muito tempo aqui, ia ser um vídeo chato, tá? É uma parte do estudo que agora depende de vocês. Então por isso, a gente revisou aqui os ideogramas que nós vimos, mas agora nós vamos ver como vocês vão estudar daqui para frente. Eu dividi isso em 4 passos, tá? Em 4 passos. Quais são os 4 passos de estudo que vocês vão seguir agora? Passo 1, tá? Passo 1. Vocês vão na aula 6, que tem estrutura de frases, ver aquelas estruturas de frases e vocês vão montar frases com tudo isso que a gente viu. Com essas 232 palavras, vocês vão criar frases. Pega como se fosse um brinquedo, né? Um dominó. Você pega as peças que você tem e monta o que dá para fazer. Você vai conferir se essas frases estão corretas. Como você vai conferir isso? Você pode observar elas na prática. Então você, com mais contato com a cultura chinesa, com música, com série, com novela, você vai observando as pessoas falando isso. E opa, essa frase existe, as pessoas falam dessa forma, as pessoas falam daquela forma. Você começar a tentar entender o que as pessoas estão dizendo. Você pode começar a ter amizades com chineses. Na internet tem muita forma de você conhecer pessoas aí. Eu recomendo sempre o Tandem, que é um aplicativo para você fazer intercâmbio de línguas. Então, Tandem é um aplicativo que eu sempre recomendo para os alunos para conhecer chineses. Você coloca lá que quer aprender mandarim, você vai encontrar muita gente que fala mandarim. Se você fala que quer aprender mandarim e fala inglês já, você vai encontrar muito chinês. Mas eu gosto de, quando eu recomendo todas essas redes sociais, até a própria comunidade Wuhan, que eu convido vocês a participarem, é bom lembrar que é bom ficar alerta, tá? Eu já vi relatos de alunos e já suspeitei de algumas pessoas no Tandem, por exemplo, que elas tentam praticar golpes de pegar dinheiro com vocês. Então vocês já sabem, gente. Não importa o que a pessoa diga, é uma pessoa estranha, não deem dinheiro, não deem suas informações pessoais. Eu estou aqui, essa é a minha função como professor, orientar, porque não é necessariamente um espaço seguro, né? Então a gente conversa com pessoas desconhecidas. Então lá na Academia Wuhan a gente faz tudo para moderar, a gente faz o máximo, mas se você conhecer alguém lá dentro, alguma pessoa estranha que pede seus dados pessoais, que pede qualquer coisa, não deem seus dados pessoais, porque não é seguro. Então, Tandem é um aplicativo que serve para conhecer, eu já conheci muita gente pelo Tandem. Tem também você observando. E o Google, como você vai conferir com o Google? Você digita a sua frase em ideograma, tá? Então você precisa já digitar em ideograma. Por exemplo, eu te amo. Você pensou nessa frase. 我爱你. Você digita. E aí você busca no Google entre aspas, porque as aspas no Google, ela limita o resultado para os resultados que tem exatamente essa ocorrência. Se você tira as aspas no Google, muita gente não sabe disso. Ele vai procurar o resultado, o ai e o ni quase que separado no mesmo contexto, no mesmo texto, pode estar embolado.
Se você faz as aspas, você acha os sites que só tem isso junto. Então, quando você faz uma frase, você pode jogá-la no Google, essa frase, e conferir quantos resultados tem. Se tiver muitos resultados e você conseguir descobrir onde essas frases estão ali, conseguir conferir, é sinal de que essa frase existe e é escrita daquele jeito. Se você encontrar resultados muito poucos, quase nunca, é bem provável que essa frase esteja incorreta, tá? Principalmente se você pensar em frases do dia a dia que todo mundo pode falar. Por exemplo, o que você vai comer hoje? Alguma coisa assim. Claro que tem frases que a ocorrência na vida real, no dia a dia, no nosso cotidiano, é mais comum do que alguém ter digitado isso e colocado na internet. Mas é uma boa forma de você checar se as suas frases estão corretas. Você vai treinar frases, você vai criar as frases, conferir se estão corretas. E a terceira, claro, é com o professor, tá, gente? Não subestimem um professor. Se vocês têm condições de pagar um professor, pague um professor que vai economizar tempo e vai lhe dar as orientações mais adequadas para você melhorar o seu chinês. O passo 3 é você treinar a fala dessas frases. Então, uma vez que você sabe que aquela frase que você construiu está correta, você tem que treinar, conseguir falar até naturalizar a forma de falar. Você vai falando, até você conseguir falar bem, corretamente e naturalmente. Isso eu sempre recomendo você usar o Pleco, que é um dicionário online, onde você pode falar e ele identifica as palavras que você fala. Então você pode falar uma frase para ele e ele vai captar os ideogramas certinho que você falou. E o Youglish, que é um site, tem o YouTube, Youglish é a mistura de You com English, para você aprender inglês no YouTube. Esse site.com, você tem a opção de mudar lá o idioma que você está buscando para mandarim, né? Então, /Chinese. E toda expressão, todo termo, não procurem frases longas. Vocês vão buscar nesse site, ele vai localizar para vocês vídeos no YouTube que tem aquela fala, aquele termo. Né? Se você quiser ouvir chineses falando Ren Xini, você procura esse termo lá e você vai encontrar vários vídeos no YouTube com isso no momento certo. É mágico esse site para você treinar a fala, né? Você vai escutar e vai repetir. Depois que você treina a fala, o passo 4 é você aprender a escrever ideogramas, os que você já consegue falar. Então, aquelas expressões que você já está seguro, já consegue falar, já sabe falar com alguém e ser entendido e compreender, agora já está no momento certo, já é a certificação, é a comprovação de que você agora pode aprender a escrever aquilo. Então, você tem que saber ler esses ideogramas quando eles aparecerem e saber escrever de preferência manuscrito. E depois, Juan, né, você vai passar aí algum tempo treinando tudo isso que a gente aprendeu ao longo desses 4 meses. Muitas pessoas vão demorar algumas semanas a mais para dominar tudo isso, porque eu sei que é muito conteúdo. Outras já devem ter se dedicado e já dominam praticamente 90% do que a gente viu. E aí, como aprender coisas novas? Como eu disse no início, projeto Mandarim Live, como aprender coisas novas. Opção 1, projeto Mandarim Live. Toda terça-feira, nesse momento, né, toda semana, a gente tem uma aula aqui ao vivo que dura 7 dias. Por que 7 dias? Porque você precisa se dedicar pelo menos um dia na semana para aprender coisa nova. Não, se eu deixar aqui por tempo infinito, indeterminado, muita gente vai passando de promessa em promessa do ano que vem, dizendo que vai aprender pela Mandarim Live. Juan tá deixando lá a Mandarim Live, então ano que vem eu aprendo. E outra coisa é que muita gente vai pensar que precisa assistir as 210 aulas para chegar na Mandarim Live da semana que vem. Não é verdade. Então eu deixo limitado as aulas básicas e toda semana você precisa estar aqui, porque você tendo o básico você consegue acompanhar as aulas e é o contato diário, contato semanal que você precisa ter. Então o projeto Mandarim Live é uma excelente forma gratuita de você aprender mandarim, coisas novas. Mas se você não quer esperar uma semana, se você está no ritmo bom, se você gostou do idioma chinês, quer investir como um hobby, né? Não tem problema nenhum em você gastar dinheiro num hobby. Eu gosto de aprender idiomas e vou gastar meu dinheiro. Tem gente que compra jogo na Steam, tem gente que gosta de comprar com drone, tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de apostar aí, tem um monte de site de aposta que eu não gasto meu dinheiro com isso nem a pau. Mas você pode investir num curso de mandarim e aprender de uma forma apropriada, com um professor lhe orientando. Então,
Os cursos que a gente tem aqui são baratos, são acessíveis, tem curso completo, tem você ter acesso às outras aulas do projeto Mandarim Live, as mais de 200 aulas. Enfim, aqui embaixo tem na descrição, e tem o cupom de desconto do Gurran Laoshi aqui para o curso completo apenas. E o curso completo ele vai ser um curso que vai pegar na sua mão do zero até o avançado, como eu disse, depois do HSK 4. Essas são as duas formas mais eficazes de você aprender coisas novas. Dá para aprender sozinho? Dá, mas muita gente fica perdida, dizendo, não sei o que estudar agora. Como é que eu vou buscar agora algum material novo que eu nunca vi? Não sei o que eu devo aprender, não sei para onde ir, fica perdido. Então, compra um curso, né? Esse é meu conselho sempre. Não tem por que você ficar sofrendo sozinho se você tem condições de pagar. Principalmente, e olha só, eu disse aqui no caso de um hobby, mas principalmente se você pensa no mandarim como um investimento para ganhar mais salário, para você estudar na China com a bolsa, para você ganhar outros empregos e morar na China, é um investimento, né? Então você vai pagar um dinheiro que isso vai lhe dar frutos a médio e longo prazo, né? Aqui não é pressão para ganhos imediatos. O pessoal faz muito marketing assim, né? Se você quer melhores oportunidades de emprego, vai ficar rico, aprenda mandarim. Não é assim, gente. Você vai aprender o idioma porque você quer aprender o idioma. Eventualmente, 5 anos depois, quando você tiver o domínio do idioma, ninguém mais lhe segura, ninguém tira o mandarim de você, e você aí sim vai ter a liberdade de morar e trabalhar com várias empresas, com várias áreas que tratam do idioma. Mas a ideia é essa, eu não vou ficar aqui dizendo que, prometendo, né, o pote de ouro, o lucro para ontem. Gente, isso não existe, não caia nessa furada de ganhar dinheiro para ontem aprendendo o idioma. Idioma é a longo prazo, mas vale a pena pagar um curso para você não passar por tanto perrengue e não gastar tanto tempo aprendendo de uma forma ineficiente, tá? Então, não gastar tanto tempo aprendendo coisas que você poderia aprender em pouco tempo. Bom, essa é a nossa revisão, nossa visão geral do que a gente aprendeu até aqui. Semana que vem a gente tem mais uma aula, como toda semana, só que dessa vez vai ser ao vivo finalmente. E eu não vou revelar agora a aula para vocês, mas eu já tenho aqui um programa do que vai ser. Venham, que vai ser muito divertido. E a gente se vê semana que vem. É isso. Deixa aqui os comentários, não esquece de seguir todas as redes sociais, se inscrever no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima aula. 谢谢你，我们再见，拜拜。